E aí, pessoal, tranquilo? Bom, a gente na aula passada começou a aprender sobre as leis de Newton. Nós vimos a primeira lei, que era a lei da inércia, né, que dizia que todo corpo parado tendia a continuar parado, ao menos que alguma força fosse aplicada nele, e todo corpo em movimento, com velocidade constante, deveria continuar com velocidade constante em linha reta, se também ninguém fizesse nada para pará-lo. Então, essa é a primeira lei de Newton que nós associávamos à inércia. A aula de hoje, nós vamos conhecer a segunda lei de Newton. E essa segunda lei de Newton, ela faz uma relação entre três grandezas físicas. Quais seriam essas? Bom, a gente está falando aqui da aceleração, da força e da massa, né, que estará relacionada a algum corpo. Então, a gente vai ver que essas três grandezas se relacionam e como que elas fazem isso, então, é o próximo slide. Bom, primeira coisa, para Newton, a definição da segunda lei, também que em termos mais técnicos eu vou explicando o que significa isso, ele diz assim: a aceleração produzida por um corpo, ela é diretamente proporcional à intensidade da força e inversamente proporcional à massa do corpo. Significa que, para um corpo acelerar, quanto maior a força que eu faço, maior vai ser a aceleração, porque elas são diretamente proporcionais. Se eu aumento a força, a aceleração aumenta proporcionalmente. Agora, se eu aumento a massa desse objeto, fica mais difícil eu movimentar ele. Então, quanto maior for a massa desse corpo, significa que a aceleração ela tende a ser menor, ou seja, são relações de grandezas inversamente proporcional, porque se a massa aumenta, a aceleração diminui ou tende a diminuir. Então, é essa a relação que ele tem entre as três variáveis para vocês entenderem o que faz aumentar e o que faz diminuir, dependendo do que você modifica dentro delas. Situação. A gente sabe que esse carinha, quando aplica uma força F, que vale alguma coisa, um valor X, num carrinho de cortar grama, ele facilmente movimenta esse carrinho. Então, olha o tamanho da aceleração, né? Está grande, significando que o carrinho vai adquirir uma velocidade cada vez maior, que é fácil empurrar isso. Se ele aplica a mesma força que ele aplicou para o carrinho, está vendo o tamanho igual? Num carro que tem uma massa muito maior do que o carrinho de cortar grama, o carro não vai acelerar tanto quanto o carrinho acelerava para a mesma força aplicada. Então, por quê? Porque o carro tem uma massa maior e, consequentemente, embora ele esteja fazendo a mesma força que ele fez aqui, como a massa desse objeto é maior, a aceleração dele, por conta dessa força, fica menor em relação ao carrinho de cortar grama. Mais alguns exemplos. Eu tenho aqui uma pessoa empurrando um carro. Ela é capaz de fazer uma força também de um tamanho X. E a gente percebe que o carro até sai do lugar, só que com uma aceleração bem pequenininha, né? Porque o carro também tem uma massa grande e é complicado você empurrar ele. Quando essa pessoa consegue ajuda de outra, pode ver que a força que elas fazem juntas é maior do que ela sozinha. Então, a força está um pouco maior em relação ao quadro anterior. E a gente consegue observar que o carro continua com a mesma massa e a aceleração aumenta um pouquinho mais em relação ao primeiro exemplo. Então, a força aumentou, a massa do carro permaneceu igual, então, consequentemente, a diferença dessa força que aumentou foi toda para a aceleração do carro ser maior. Quando vem mais uma pessoa para ajudar a empurrar o carro, a força aumenta ainda mais, porque é mais alguém contribuindo, né? E a gente percebe que a aceleração também aumenta mais em relação ao quadro anterior, fazendo com que o carro se desloque, né, a uma velocidade cada vez maior. Bom, se essas três pessoas juntas, se eu trocar a situação do carro, que tem uma massa igual para todas as situações aqui anteriores, por um caminhão,
que tem uma massa bem maior em relação à massa do carro, pode ver que as três pessoas juntas continuam em conjunto fazendo esse mesmo tanto de força, porque é o que elas são capazes de fazer. Mas a aceleração que elas provocavam no carro, agora no caminhão, vai ser menor. Por quê? Porque a massa do caminhão é maior do que a do carro. Então essa força, ela no caminhão que tem uma massa grande, vai gerar uma aceleração bem pequena, né, em relação ao carro por conta dessa diferença de massa. Então é assim que se dá a interação entre essas três variáveis. A aceleração ela é diretamente proporcional à força que você faz, quanto mais força, mais acelera, e só que inversamente proporcional à massa. Então, quanto maior a massa, ela acelera cada vez menos, porque cada vez fica mais difícil de você empurrar esse objeto pela massa dele ser grande. E como que é a relação matemática de tudo isso, dessas três variáveis? Vai ser essa formulinha aqui. F é igual a m vezes A. Também é uma formulinha conhecida como física meu amor, né? Onde diz que F vem de força, e força nós vamos medir na unidade newtons, que é o cara que descobriu isso, né? Então recebe o nome dele. Vai ser igual a massa do corpo, e massa sempre vamos medir em quilograma, vezes a aceleração desse corpo, onde a aceleração a gente mede na unidade padrão, metro por segundo ao quadrado. E aí é essa relação entre as três variáveis, força, massa e aceleração. Toda vez que eu multiplicar a massa de um corpo vezes a aceleração que ele está produzindo, eu sei qual foi a força aplicada em cima dele. Então, é sempre esse o mecanismo de raciocínio que a gente vai começar a calcular daqui para frente. Mais alguns exemplos. Os corpos caindo no planeta Terra, né? Como é que funciona? Bom, a gente sabe que o planeta atrai os corpos, então basta eu pegar um objeto, uma caneta, se eu soltar ela, simplesmente ela vem em direção sozinha ao planeta. E ela cai exatamente com essa formulinha da segunda lei de Newton. Força é igual a massa vezes aceleração. Aonde essa força agora, que ela está sendo puxada em direção à Terra, eu vou chamar ela de força-peso, quando eu me referir ao planeta puxar os corpos. Então, força-peso, eu represento por um P, né, um grande, e como é força, continuo medindo na unidade de newtons, é igual a massa em quilograma, sendo a massa do objeto, não do planeta, tá? É sempre do corpo que está caindo, vezes a aceleração, só que aqui no caso eu vou chamar de g, que é a aceleração da gravidade, que no planeta Terra ela é sempre igual, né, em toda a sua extensão. E ela vale oficialmente 9,8 unidades de aceleração metros por segundo ao quadrado. Porém, nos exercícios, para facilitar a vida, a gente sempre vai arredondar esse valor para 10. Então, toda vez que a gente for calcular, você joga a aceleração do planeta Terra, né, como sendo 10 metros por segundo ao quadrado. Quando ele não quiser que você faça isso, ele vai te avisar no exercício. Ó, considere a aceleração da gravidade valendo 9,8. Se ele não disser nada, joga 10 e a gente faz de cabeça até, né, os cálculos. E aí fica então uma aplicação da segunda lei de Newton. Mais alguns exemplos, né, algumas aplicações para a gente entender melhor isso. Aplicando a formulinha F igual a ma, sempre, se eu aplicar uma força de 2 newton para todos os exemplos, né, então a força vai ser sempre igual, só que eu vou modificar a massa do objeto. Então, no primeiro objeto, ele tem 1 kg. Se eu aplicar essa força de 2 newtons, que eu substituo aqui, numa massa de um objeto de 1 kg, que aqui vale 1, então eu vou descobrir que a aceleração dele vai ser de 2 metros por segundo ao quadrado, que é a variável A, né, que é a única que vai faltar para isolar, então ela vai valer 2. Se eu dobrar a massa do objeto, mas continuar aplicando a mesma força, então no lugar da massa se joga 2. A força continua valendo 2. E aí, fazendo a conta, a gente vai descobrir que a aceleração vale 1 metro por segundo ao quadrado. Porque aumento a massa, então a aceleração dele vai diminuir, porque é mais complicado
empurrar ele mantendo a mesma força. Agora, aplicando a mesma força de 2 newtons para um corpo de meio quilo, né, ou 0,5, aí, como ele é bem menor, então a aceleração dele é a maior em relação aos outros dois, vai valer 4 metros por segundo ao quadrado. E no último caso, aplicando os mesmos 2 newtons, né, onde eu tenho aqui uma massa valendo 4, então a aceleração dele é mais difícil, porque é o bloco mais pesado, então cai só para 0,5 metros por segundo ao quadrado. Todos esses exemplos aplicando aqui a formulinha F igual a ma, né, onde eu tinha o valor da força sempre valendo 2, a massa variou de acordo com cada item, você joga o valor numérico aqui, e a aceleração era o que você descobria, a variável, quando você isolar, né, que dá o resultado de cada um desses exercícios. Bom, no livro de vocês, na página 113, tem esse exercício resolvido que também aplica a segunda lei de Newton. Então vamos ler ele e vamos resolver juntos. Ele fala assim: qual é a intensidade da força? Aí diz, um carro de Fórmula 1 com uma massa de 500 kg, né, arranca com aceleração de 8 metros por segundo ao quadrado, né, e ele fala qual a intensidade do peso do carro, ou seja, qual é o valor da força-peso com que o planeta puxa esse carro para baixo. E a segunda pergunta, qual é a intensidade da força F exercida pelo motor do carro, que é a força que, como é o motor que faz o carro se deslocar por aí? Então, para calcular isso, eu tenho os seguintes dados que o exercício me deu. Eu tenho a massa, que é 500 kg, eu tenho a aceleração de deslocamento do motor, que é 8 metros por segundo ao quadrado, e tenho a aceleração da gravidade, que ele está pedindo para a gente usar 10 metros por segundo ao quadrado, para facilitar a vida na hora de fazer os cálculos. Então, como é que eu faço essas continhas? Vou colocar aqui a informação. Ó, seguinte, primeiro, para eu calcular então o valor da força-peso do carro, vamos começar aqui assim então. Força-peso. Para ela, é a formulinha F é igual a M vezes A. Então, F, força-peso, é igual a massa vezes a aceleração. Só que como é a força-peso, é a aceleração do planeta Terra, então eu posso usar o G de gravidade. Então, a formulinha fica com o G. Bom, ele quer saber o valor da força-peso, então eu vou substituir os outros dois valores. A massa do carro é 500 kg, então a gente substitui, coloca 500. A gravidade do planeta vale 10, então joga 10. Multiplicando 500 vezes 10 vai dar 5.000 unidade newtons. Pronto, calculei qual é a força-peso do carro. Segunda pergunta que ele fez, qual é a força que o motor está fazendo no carro? Então a gente coloca aqui, força do motor. Para calcular a força do motor, também é a formulinha, F é igual a M vezes A. Aonde eu vou chamar de Fm para dizer que é a força do motor, tá? Só para saber, para não perder a variável, é igual a massa vezes a aceleração do corpo. A massa do carro continua a mesma, valendo 500. Só que a aceleração dele, que o motor faz na horizontal, ele disse que era 8 metros por segundo ao quadrado. Então eu vou usar o valor de 8. Multiplicando um pelo outro, 500 vezes 8 vai dar 4.000. E aí a unidade, newtons. Então essa é a diferença de forças que nós temos. Uma que é a força do planeta puxando o carro para baixo, por conta da massa dele, e a outra é a força que o motor é capaz de fazer para deslocar ele na horizontal, né, para ele correr por aí. Então esse é o exemplo, né, do livro de vocês. E
Vocês podem ver, é bem tranquilinho, é só aplicar essa fórmula, física meu amor, e ver direitinho a situação. Se é planeta, usa a gravidade padrão valendo 10. Se é qualquer outro tipo de força que vai gerar um movimento na horizontal, para empurrar esse carro, né, ou deslocar ele, o exercício vai te dar qual que é o valor da aceleração. E aí fica atento aos dados e resolve certinho o problema. Bom, eu vou encerrando a aula por aqui então, e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau aí, galera. Até mais.